Amigas, amigos, olá! Continuando a nossa preparação para o Unital, vamos a uma questão do vestibular de verão de 2023 que trata especificamente de China. Essa questão é interessante. Essa questão, na minha opinião, está pessimamente formulada no que diz respeito ao texto base, no que diz respeito às alternativas. Mas ela tem uma alternativa de gabarito razoável, vamos dizer assim. Principalmente, é uma outra coisa mais interessante acerca dessa questão, que é mostrar a postura político-ideológica da prova da Unital em relação ao país China. Isso é muito importante, porque nas ciências humanas nós encontramos vestibulares que são mais críticos, vestibulares que são mais conservadores, e isto é variável em diferentes temas. De repente o vestibular tem um nível de criticidade mais elevado para, por exemplo, a questão agrária no Brasil, mas não é da mesma forma para relações internacionais. Então é importante ter isso em mente para que nós possamos fazer uma calibragem na forma de resolução das diferentes questões. Vamos então tentar responder à questão de China da Unital e identificar a postura político-ideológica do vestibular em relação a este país. Diz o texto base da questão: desde que voltou às mãos da China em 1997, depois de um longo domínio britânico, Hong Kong passou a ter um status diferenciado dentro daquele país asiático. Mas essa relação nunca foi tranquila e as manifestações de jovens pelas ruas de Hong Kong em 2019 comprovam como a situação ainda é conturbada. Hong Kong, mesmo fazendo parte da China, chegou a ser considerado um dos chamados tigres asiáticos. Diz Pedro Dalari no jornal da USP. Dalari, esse nome tem força. Dalmo já foi muito melhor do que você, né, Pedro? E vamos ver o próximo excerto, que é um artigo da Folha de São Paulo, da Folha UOL, né? Dá para esperar menos ainda, sobre a ex-colônia britânica, na qual Pequim fechou o cerco a movimentos dissidentes desde os amplos protestos registrados em 2019, o líder Xi Jinping disse que a China já alcançou o controle total sobre a região, transformando o caos em governança, nas palavras do líder chinês. Então dá para perceber que a Unital está criticando muito fortemente a relação de Pequim com Hong Kong, né, da China com uma cidade chinesa chamada Hong Kong. Isso é um primeiro aspecto muito importante. De quem é Hong Kong? Hong Kong, desde o final da Primeira Guerra do Ópio, passou a ser uma colônia britânica e se estabeleceu desta forma até 1997, quando houve a devolução de Hong Kong para a China. Há muita gente que acredita que Hong Kong é um país independente. Não. Hong Kong é uma cidade chinesa desde 1997. Essa confusão fica ainda maior, e talvez também na cabeça de Pedro Dalari, tendo em vista a ideia de tigres asiáticos. Diz Pedro Dalari, chegou a ser considerado um dos chamados tigres asiáticos. Nossa, que incrível! Tigres asiáticos é o quê? É algum tipo de bloco institucionalizado? É uma zona de livre comércio? É uma união aduaneira? É uma aliança militar? Tigres asiáticos, gente, é apenas uma forma de designar os processos de transformação econômica em algumas localidades, eu nem posso chamar de países, em algumas localidades que são Coreia do Sul, que é um país, Singapura, que é um país, Hong Kong, que é uma cidade, que era colônia britânica e virou uma cidade chinesa, e Taiwan, que é uma ilha. Não tem reconhecimento internacional como país, é uma ilha. Então, uma forma de designação das transformações econômicas no último quarto do século XX nessas localidades. Então, não tem nenhum problema você designar Hong Kong como tigre asiático. Eu queria saber qual é o problema de designar Hong Kong como tigre asiático. E ainda principalmente, essa relação conturbada com os manifestantes. Vamos testar essa passagem, que também é reproduzida pelo excerto do UOL. Nós temos os protestos em Hong Kong. Foi destacado em 2019, mas a gente tem mais protestos. Houve protestos em 2002, em 2014 e em 2019. Os de 2014, por sinal, eram chamados protestos dos guarda-chuvas ou guarda-chuvas amarelos, porque as pessoas saíam às ruas com capa de chuva e guarda-chuva para se proteger dos jatos de água dos policiais. A gente já vai ver, né, na sequência, mas
Eu adoraria que os manifestantes brasileiros pudessem se proteger da Polícia Militar do Estado de São Paulo com guarda-chuva, né? Seria realmente simples se fosse assim. Agora, dá uma olhada no que eu destaquei para vocês. Mortos no total. Em 3 ondas de protestos de Hong Kong contra o domínio de Pequim, nós tivemos estimativa de 21 mortos. Manifestantes e policiais de Hong Kong que foram mortos. Não houve qualquer ação de forças de segurança externas a Hong Kong. A autonomia de Hong Kong. Hong Kong é uma cidade chinesa, mas a legislação da China dá autonomia de funcionamento a Hong Kong, inclusive em segurança. Qual soldado do exército chinês atuou na repressão a estes manifestantes nessas 3 datas? 0. Nenhum. Portanto, são forças domésticas da própria cidade de Hong Kong que tem autonomia política. Mas 21 pessoas foram mortas, é uma quantidade razoável, não é? Peraí, vamos fazer um comparativo? Vamos, eu coloquei Rodney King, né? Rodney King, negro, que foi morto brutalmente por policiais brancos nos Estados Unidos. Após a divulgação das imagens dele sendo espancado e eventualmente morrer, houve ondas de protestos nos Estados Unidos, resultando em 55 pessoas mortas, mais de 2.000 pessoas feridas. Bem mais do que nas 3 ondas de protestos em Hong Kong. Temos George Floyd recentemente, 2020, no primeiro ano da Covid-19, o que levou a um toque de recolher nos Estados Unidos em 12 cidades, convocação da Guarda Nacional Americana em 12 estados, mobilização de 2.000 soldados para conter os manifestantes. Só nos Estados Unidos? Não. No mesmo ano, e muito próximo da morte de George Floyd, nós tivemos, sem o mesmo alarde aqui no Brasil, a morte de João Pedro. Ele foi morto com um tiro de fuzil enquanto brincava no quintal da casa dele, numa comunidade no Rio de Janeiro. Vejam, tinha algum protesto? Não, não tinha. Comparem os 21 mortos nas 3 ondas de protesto em Hong Kong com a chamada última Operação Verão, onde, segundo a CNN, houve 56 mortos na Baixada Santista aqui em São Paulo. Então eu perguntaria a Pedro Dallario, eu perguntaria ao escritor da Folha de São Paulo, que fez o segundo excerto, parece que a repressão é incrível lá em Hong Kong. Insisto, primeiro, é a própria autoridade política e policial de Hong Kong que faz o controle dos manifestantes. Não é o governo chinês, não são forças de segurança da China. Além disso, parece que o número total de mortos é muito menor do que em outros episódios que ganham menos importância na imprensa ocidental, tudo bem? Apesar da minha crítica, eu insisto, qual é então a visão ideológica da prova da Unital em relação a Hong Kong? É uma visão mais equilibrada, mais aprofundada? Não. É a visão da Folhinha de São Paulinho, é a visão do jornal Estadinho, mal chamado de Estadão. Então você precisa trazer esta visão. Se eu, André, estou prestando a prova da Unital, eu não concordo, como eu estou mostrando para vocês, com esse texto base. Mas eu preciso pensar que eu estou respondendo a uma questão de vestibular. Eu preciso simplesmente chegar à alternativa do gabarito. E, portanto, conhecendo a postura ideológica do vestibular, eu já tenho um encaminhamento facilitado para isso. Vamos testar essa ideia através das alternativas que a Unital nos trouxe para este tema de China-Hong Kong. Sobre as relações China-Hong Kong, assinale a afirmativa correta, diz o gabarito, devido ao poder capitalista de Hong Kong, em contraste com a China comunista, o governo chinês adotou a fórmula um país, 2 sistemas. Gente, primeiro, parece que quem escreveu a alternativa foi um aluno de 5ª série. Porque o poder capitalista de Hong Kong, qual é o significado em relações internacionais dessa expressão? Existe algum conceito em relações internacionais de poder capitalista? Não existe. Então parece que foi um aluninho de 5ª série que escreveu o enunciado da alternativa A. Mas tirando esta parte, imaginando que o poder capitalista de Hong Kong se reporte ao bom desempenho da economia de Hong Kong inserida no cenário capitalista ainda durante o cenário de Guerra Fria. Vamos pensar nessa perspectiva, tá legal? E daí o governo chinês implementou a fórmula um país, 2 sistemas. Sim, foi a fórmula acordada entre 3 partes que negociaram a devolução de Hong Kong à China. Que 3 partes eram estas? O governo chinês,
o governo britânico e o governo de Hong Kong. Então se cria uma fórmula política de reinserção de Hong Kong na China que envolveu esses três agentes. E frequentemente Pedro Dall'Are e a imprensa ocidental esquecem disto. As regras de funcionamento de Hong Kong na atualidade não são uma imposição chinesa, foram combinadas com a China, com o Reino Unido e com as próprias autoridades políticas de Hong Kong, traduzindo essa ideia de um país, dois sistemas. Então nós temos uma autonomia política significativa a Hong Kong comparativamente a outras localidades ou regiões da China. Por exemplo, a liderança executiva de Hong Kong é distinta de todas as outras cidades ou regiões chinesas. Trata-se do chamado presidente executivo. O prefeito de cidades brasileiras é chamado em Hong Kong de presidente executivo. Ele tem um processo próprio de indicação que envolve eleição direta e indireta pela população. Tem um grupo muito restrito de cidadãos de Hong Kong que tem o direito de votar nas eleições periódicas para presidente executivo, que envolve também a votação do parlamento de Hong Kong. Então é um processo que funciona apenas em Hong Kong. E quem criou este processo? A China, o Reino Unido e Hong Kong no processo de devolução da cidade em 1997. Se a alternativa A é tolerável, vamos ver o erro das demais alternativas? Vamos dar uma olhadinha na alternativa B de bola. A China concordou em dar à região um alto grau de autonomia política, certo? Porém modificou seus sistemas econômicos e sociais após o fim do domínio britânico. Não modificou. Continua tendo um funcionamento. O sistema financeiro de Hong Kong. E já durante o período de colonização britânica, como tigre asiático, Hong Kong assumiu um viés de fortalecimento do seu setor financeiro, o que lá no tempo de colônia britânica já estava em alinhamento com as necessidades chinesas. O crescimento econômico chinês nos anos 1980 demandava investimento externo direto. E quem canalizava este investimento externo direto para a China continental? Os grandes bancos de Hong Kong. Então, esta estrutura que já estava dada e já estava em alinhamento com as necessidades chinesas lá nos anos 1980 e parte dos anos 1990 é mantida na atualidade. Tudo bem? Então, erro da alternativa B. Vejamos C. A história de Hong Kong relaciona-se à do Império Britânico devido ao comércio de chá na região, que era trocado por prata proveniente da América. Não tem nenhuma relação. Alternativa C. China, a ilha é considerada uma província rebelde pela China e esteve no centro de uma tensão geopolítica em agosto, após a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, em 2021. Gente, Nancy Pelosi visitou Taiwan e não Hong Kong, tudo bem? E finalmente, a alternativa E, o governo central chinês ficou encarregado de controlar a moeda de Hong Kong e seu estatuto aduaneiro, mas o território conservou o controle sobre suas políticas externa e de defesa. Tudo errado na alternativa E. A moeda de Hong Kong continua sendo o dólar de Hong Kong e não o renminbi yuan, né? Renminbi é o nome da moeda chinesa e yuan é unidade de conta, mas a gente fala aqui no Ocidente yuan como o nome da moeda chinesa. Política externa de Hong Kong não existe. Hong Kong é uma cidade chinesa. Quem organiza a política externa de Hong Kong é a própria China. Hong Kong não tem política externa independente, tá certo? Então a gente fica precariamente com a alternativa A, apesar desse poder capitalista de Hong Kong, mas a alternativa A. E fica a lição de que a Unital tem um vestibular de alta criticidade no que diz respeito à criação de terras indígenas, terras quilombolas, no que diz respeito à reforma agrária. O ambientalismo no vestibular da Unital tem um razoável grau de criticidade, mas em relações internacionais parece um vestibular que lê a BBC News Brasil, que lê a Folha de São Paulo e não textos mais aprofundados de relações internacionais, tudo bem? É importante para com isto nós nos direcionarmos à alternativa do gabarito e ganharmos pontuação. Tema polêmico, se alguém tiver algum problema, alguma dúvida, é só me encontrar nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.